Olha, se você ainda não tem um canal no YouTube, ou até mesmo se você já tem um canal, você vai precisar assistir esse vídeo, porque eu vou te contar alguns passos essenciais para você ter um canal de sucesso. Como você pode ver aqui, o gráfico do meu crescimento no YouTube, ele está muito oscilante. No início eu não tive quase nada de visualizações, depois eu tive uma subida muito grande para 1010. Depois ele oscilou, caiu drasticamente as visualizações, teve um pico para 1251 e agora começou a cair. Com esses passos que eu vou te ensinar nesse exato momento, eu tenho plena convicção que você vai conseguir resultados muito melhores do que esses. Eu vou abrir aqui o nosso mapa mental para eu te ensinar, tranquilo? O que você precisa saber antes de criar um canal no YouTube. Mas como eu disse, mesmo que você tenha um canal, essas dicas que eu vou te dar serão muito importantes para você. Em primeiro lugar, você precisa saber se o seu canal vai ser um hobby ou se vai ser um negócio. O que isso significa? Significa que se você tratar ele como um hobby, você muito provavelmente não irá ganhar dinheiro com isso. Por outro lado, se você tratar ele como um negócio, você vai se dedicar mais e, consequentemente, vai lucrar com seu canal no YouTube. A recomendação que eu te dou é você encarar o YouTube como um negócio, um local que você vai usar para conseguir dinheiro. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, nesse meu canal. Eu estou crescendo de pouquinho em pouquinho, mas com certeza, lá na frente, eu vou conseguir monetizar. Não apenas pelo AdSense, mas de outras formas que eu ainda vou te contar nesse vídeo. Em segundo lugar, é importante você ter em mente que ter um canal no YouTube dá trabalho. Dá muito trabalho. Por quê? Porque você precisa fazer roteiro, precisa apresentar, você precisa gravar, editar, revisar, fazer título, fazer thumb. A thumb é a capa do vídeo, tranquilo? Pode ser que tem alguém que não sabe o que é thumb, aí eu vou escrever aqui que ela é a capa, a miniatura, né? Aquilo que você viu para clicar nesse vídeo que você está assistindo. Você também precisa fazer SEO. O que é o SEO? O SEO é otimização para mecanismo de buscas, ou seja, você precisa configurar o seu vídeo de uma forma que faça com que as pessoas te encontrem dentro do YouTube. Pode ser na aba de início, pode ser nos vídeos recomendados, pode ser da sugestão de próximo vídeo. Então, se você usar bastante SEO de qualidade nos seus vídeos, com certeza você vai ser mais encontrado pela comunidade do YouTube. E são várias coisas a se fazer. Então, realmente, não pense que o YouTube não dá trabalho. Dá muito trabalho. Outro ponto muito importante é que você precisa estudar a plataforma do YouTube. Você precisa conhecer o algoritmo, conhecer as diretrizes da plataforma, precisa entender de copyright. Copyright, nesse caso aqui, significa direitos autorais. Tomar cuidado com flag. Flag é normalmente se você descumprir alguma exigência do YouTube, você pode ter o seu vídeo ou até mesmo o seu canal limitado ou sofrer alguma punição através do YouTube, caso você fira alguma regra. E é importante também você evitar a voz do Google, pois você não terá patrocínio. Ou seja, significa que você precisa ser autêntico nos seus vídeos. E isso faz com que você passe mais conexão com o seu público e, consequentemente, você vai aumentar a confiança das pessoas em você. Isso vai fazer com que você se torne uma referência e faça muitas vendas a longo prazo. O quarto ponto que eu quero te contar é que você está lidando com seres humanos. Isso significa que você precisa ter cuidado com o que você fala, precisa ter cuidado com opiniões que podem gerar divisão. Prefira ser family friendly. O que significa isso? Significa amigo da família, ou seja, evitar palavrão, tentar não se envolver com política, porque normalmente as marcas que patrocinam os canais ou então que fazem publicidade, elas não gostam que o criador de conteúdo se envolva com política. Sempre procure agradar a pessoa do outro lado, porque é justamente a nossa audiência que faz com que a gente cresça aqui no YouTube e se torne uma pessoa melhor. Então é muito importante que a gente entregue um conteúdo de valor que faça essas pessoas se edificarem, que faça com que essas pessoas melhorem de vida de alguma forma. Então lembre-se, você está lidando com seres humanos. Outro ponto importante é que o crescimento é lento. Normalmente a gente tende a achar que o YouTube é coisa rápida, é uma coisa de curto prazo, mas não. Você não pode ser imediatista. Você precisa continuar de grão em grão, que a galinha enche o papo. Por exemplo, o meu canal, eu comecei ele no dia 28 de março de 2025, nesse ano. A partir do dia 26 de abril, eu comecei a colocar um vídeo por dia. Só que teve um dia que, infelizmente, eu não consegui colocar, que foi no dia 19 de maio, como você pode ver aqui. Quando tem um triângulozinho desse, é porque a pessoa só conseguiu colocar um vídeo. Quando tem dois,
é porque a pessoa conseguiu colocar 2 vídeos. Esse triângulo aqui, como você pode ver, ele corresponde ao dia 18 de maio. No dia 19 eu não coloquei. Aí só fui colocar novamente no dia 20, que foi um vídeo sobre como monetizar no YouTube. E ontem, que foi o dia 21, eu fiz um vídeo sobre os pilares do sucesso. Muito embora eu não tenha conseguido colocar um vídeo no dia 19, você pode perceber aqui que a partir do momento que eu comecei a fazer um vídeo por dia, o meu canal começou a crescer. Mesmo que tenha tido umas oscilações e umas caídas muito vertiginosas, tudo isso aqui está servindo para o meu aprendizado, porque se eu não estivesse fazendo nada, o meu canal ainda estaria dessa forma, não teria saído do canto. Hoje eu já tenho 333 inscritos e eu comemoro bastante esse número aqui, porque se você for analisar os números do meu canal há um mês atrás, eu estava com menos de 100 inscritos. Então é de muita felicidade para mim isso daqui. Eu vou até te mostrar aqui, olha. Vou personalizar, tá bom? Vou colocar do dia 1º de abril ao dia 1º de maio. Vamos ver aqui. Olha, 18 inscritos. Isso aqui é a quantidade que eu ganhei. Porém, antes desse dia, eu tinha por volta de 8 inscritos. Então, digamos que no total eu tinha 26 inscritos. Isso significa que hoje eu tenho mais de 300 inscritos em relação a quando começou o mês de maio. Então, para mim, é um motivo de muita felicidade, porque eu tô conseguindo alcançar pessoas e melhorar a vida delas de alguma forma através desses vídeos aqui que eu tô fazendo. Além disso, são pessoas que se identificaram comigo de alguma forma. Então, para mim, isso é muito legal mesmo, assim. Eu tô aprendendo bastante nessa jornada aqui no canal. Teve até um comentário aqui de um rapaz que me segue, que ele me deu uma dica. Deixa eu ver aqui. Eu não respondi a ele, que é o Marcos. Ele disse assim: Robson, eu já observei que seus vídeos que tem mais visualizações são os que você fala sobre o YouTube. Não sei os seus planos, mas já pensou em focar mais em falar sobre crescer no YouTube? Forte abraço e sucesso. Eu vou dar um coração aqui, vou dar um legal. Daqui a pouco eu respondo ao Marcos. Mas já adiantando, é assim, eu tô aqui numa jornada de conhecimento. Eu tô estudando sobre marketing digital, sobre YouTube, sobre empreendedorismo. Tudo pra mim muito novo. Então, pelo menos no início, nesse início agora, eu vou fazer vídeos de vários temas diferentes. Eu tenho plena convicção que adotar essa estratégia não é tão inteligente a longo prazo, porque é interessante a gente focar num nicho. Mas por enquanto que eu ainda tô me conhecendo e também entendendo o que o meu público gosta, eu vou fazer de temas variados. Mas em algum determinado momento, é provável que eu foque só em um, acredito eu. Ou então em 2, né, digamos assim. Mas realmente faz sentido, até aqui no meu canal, ó. Se a gente for aqui na aba em alta, como ele disse, os vídeos que tem mais visualizações são os que eu falo de YouTube, né? Tem um que eu falo sobre a pessoa ser viciada no YouTube, tem outro que eu falo sobre as fases do YouTube. Só que esse vídeo aqui aconteceu uma coisa muito chatinha que acho que todo criador de conteúdo aqui no YouTube enfrenta, que é a questão do vídeo começar a viralizar e depois simplesmente o YouTube do nada para de entregar. Aí como ele parou de entregar, aí eu mudei o título e mudei a thumbnail. Eu botei o pesadelo no YouTube Studio. O pior aconteceu. Esse vídeo é essencial para canais pequenos, mas o YouTube parou de entregar. Aí eu tô fazendo esse teste para ver como é que vai ser, se ele volta a entregar. Mas esse vídeo aqui, eu considero ele o melhor vídeo do meu canal. Porque quem tiver canal pequeno ou tiver pensando em desistir, ou até mesmo quem não começou no YouTube, eu recomendo bastante esse vídeo aqui. Muito mesmo. Teve outro vídeo que eu gravei sobre a pessoa ficar apertando F5 no YouTube Studio, ficar atualizando direto. Se conecta com essa questão do vício, né? No YouTube Studio. Aí teve outro sobre criar um canal sem aparecer, não desista do YouTube, um canal de oração através do YouTube, ou seja, realmente, como o Marcos disse, os vídeos mais vistos aqui no meu canal são de YouTube. Só que como eu tô nessa jornada de conhecimento, tudo que eu aprender eu quero passar aqui para vocês, e ao passo que eu for evoluindo aqui no canal, eu vou focando em mais conteúdos específicos, tranquilo? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental? Pois é, como eu estava dizendo, continua que de grão em grão a galinha enche o papo. Você pode ver aqui, né, que eu comecei a colocar um vídeo por dia. Ó, aqui teve o dia 19 que eu não coloquei, né? Infelizmente não deu pra colocar, porque esse vídeo aqui, que eu ensino sobre monetização, demorou muito pra fazer. Aí eu acabei não conseguindo colocar. E esse aqui que eu devia ter colocado no dia 19. Passou de meia-noite e eu não consegui colocar. Mas faz parte da vida, assim. A pessoa também pode ficar pensando nisso, porque senão vai ficar muito frustrada, né? Realmente, eu quero dizer, ó, de grão em grão, ó, tô conseguindo evoluir. Tudo bem. O próximo ponto que eu quero te passar é que você esteja sempre disposto a aprender. Como eu tô fazendo aqui no canal, né? Eu tô sempre aprendendo, e sempre que eu aprendo alguma coisa, eu tô passando aqui para as pessoas que assistem o meu canal. Por quê? Porque sempre que a gente aprende algo novo, a gente está evoluindo como pessoa, está evoluindo em conhecimento. Só que a gente não pode guardar esse conhecimento para nós. A gente tem que passar esse conhecimento adiante. E se você estiver sempre
sempre disposto a aprender, você sempre vai crescer. Você deve estar sempre aprendendo para continuar crescendo. Só que tem um ponto muito importante, que é o seguinte: você tem que quebrar as suas crenças limitantes. Porque normalmente a gente diz assim: YouTube é muito fácil, qualquer um consegue, é só começar. A gente fala isso, mas nunca começa. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas que ainda não começou no YouTube fala e pensa. Então é muito importante a gente quebrar essas crenças limitantes e não se comparar. Porque se você fala assim: outras pessoas estão ganhando mais números do que eu, meu canal não cresce. Se você pensar dessa forma, você vai acabar desistindo. Porque você não pode se comparar com pessoas que já chegaram lá. Por exemplo, aqui no meu canal, 333 inscritos. Eu não posso me comparar com uma pessoa que tem 1 milhão de inscritos, como o Joba, por exemplo, que é um canal referência, né, de YouTube. O Joba aqui tem seus 1.350.000 inscritos. A gente não pode se comparar com os canais grandes. A gente tem que se comparar com nós mesmos. Onde é que a gente estava algumas semanas atrás? Onde é que a gente está hoje? Algumas semanas atrás eu estava com 50 inscritos. Hoje eu estou com esse número aqui. Então, para mim, isso é mais importante do que qualquer coisa, do que ficar se comparando com outros canais. Então o que eu quero te dizer é: não se compare com os outros. Se compare com o que você foi ontem e seja melhor hoje. Além disso, eu quero te falar sobre mentalidade. É muito importante essa questão da mentalidade quando a gente tá querendo criar um canal no YouTube, ou quando a gente já tem um canal no YouTube, mas está no começo ainda. Porque com mentalidade, a gente vai conseguir melhorar tudo na nossa vida. Tem alguns pontos que eu vou te passar agora que é muito importante que você aprenda. Em primeiro lugar, é importante você ter em mente que o YouTube não é uma plataforma apenas para a AdSense. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que você não deve querer ganhar apenas com a AdSense. O que é o AdSense? O AdSense é aquele dinheiro que a gente recebe do YouTube por causa dos anúncios que passam no nosso canal. Funciona assim: os anunciantes pagam um valor para o YouTube exibir propagandas no nosso canal. Aí o YouTube fica com a parte e nós ficamos com outra parte. Se você focar apenas no AdSense, é muito difícil você viver do seu canal. Então, é interessante você vender jabá. O que é o jabá? É tipo uma publicidade para alguma empresa que você fechou algum patrocínio. Você também pode vender um infoproduto. Você pode ser um afiliado. O que é afiliado? O afiliado é aquela pessoa que vende o curso ou um infoproduto de outra pessoa e, em troca, ganha uma comissão por isso. Por exemplo, aqui no meu canal, eu vendo o Fórmula Negócio Online. O Fórmula Negócio Online é o melhor treinamento de marketing digital do mercado. Inclusive, se você tem interesse de crescer no mercado digital, compra o Fórmula Negócio Online, porque você vai se transformar completamente. E lá ensina também sobre o YouTube, pode ficar tranquilo. Nesse momento, eu estou fazendo exatamente o que eu estou te ensinando. Ou seja, eu não quero viver apenas de AdSense. Então eu vendo esse curso aqui, que é de outra pessoa, porque se a pessoa comprar pelo meu link, eu vou ganhar uma comissão. E consequentemente, eu vou conseguir melhorar esse canal e fazer com que eu ajude mais pessoas. Então, se você tem interesse de crescer realmente no digital, confere aqui o link na descrição. E se você gostar, compra pelo meu link, porque você vai estar me ajudando bastante. Eu posso contar contigo? Além de ser afiliado, você também pode fazer o clube de membros. O clube de membros é uma ferramenta aqui no YouTube que permite você fazer tipo uma assinatura para os seus inscritos. Deixa eu te mostrar aqui. Eu ainda não monetizei meu canal, porém eu sei onde é que faz isso. Você vai aqui em monetização e você tem que se qualificar e bater um desses dois requisitos. Para você se qualificar, você precisa enviar no mínimo 3 vídeos nos últimos 3 meses e ter no mínimo 500 inscritos. Como você pode ver aqui, eu tô com 333 e preciso de 500. Além disso, você precisa ter um desses requisitos, ou 3.000 horas de exibição públicas válidas nos últimos 365 dias, ou 3 milhões de visualizações de shorts públicas válidas nos últimos 90 dias. Esse canal aqui, eu não trabalho ele com shorts, então essa barra aqui minha nunca vai aparecer nada, só vai aparecer essa minha aqui. Atualmente, no dia de hoje, eu tô com 249 horas no total do meu canal, então eu não tenho como fazer o clube de membros, porque eu ainda não bati esses requisitos e essa qualificação. Mas o clube de membros é interessante porque
você pode oferecer benefícios para o seu público. E aí a gente recebe 70% do que vier de lucro. Por exemplo, se no seu clube de membros você conseguiu R$100 através da assinatura das pessoas que assinaram, R$30 fica para o YouTube e R$70 fica para a gente. Então é interessante você fazer esse clube de membros para você ampliar a receita do seu canal. Ou seja, você precisa ter mais de uma fonte de renda. Não pode depender apenas do AdSense do YouTube. Além dessa questão da monetização, um outro insight que eu quero te dizer é que você tem que encarar o YouTube como um ciclo. Como é que funciona esse ciclo? Você precisa trabalhar a audiência e monetizar essa audiência. Não basta apenas conseguir números, não basta apenas conseguir inscritos. Do que adianta eu ter 333 inscritos, mas não monetizar esses inscritos? Claro que no começo fica mais complicado mesmo, mas daqui a algum tempo, ao passo que as pessoas forem confiando no meu trabalho, com certeza é importante que eu monetize essas pessoas que estão chegando no meu canal. Não precisa ser necessariamente no início, mas é importante ter em mente que em algum momento você precisa monetizar através dessas pessoas aqui, porque esses 333 inscritos, cada inscrito desse é uma vida, tem sua história de vida, tem coisas que elas gostam, tem coisas que elas não gostam, e se elas se inscreveram aqui no seu canal, significa que de alguma forma elas se identificaram contigo. Então é importante realmente trabalhar essa audiência, fidelizar essa audiência e monetizar essa audiência. Agora, vamos falar sobre venda. Se você for parar para pensar, todo mundo é vendedor. Ah, Robson, como assim todo mundo é vendedor? Vamos parar para pensar o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Se você trabalha com CLT, você acha que você está vendendo alguma coisa ou não? Você está vendendo. E você está vendendo a coisa mais preciosa que tem na sua vida, que é o seu tempo. Ou seja, você está dedicando tempo ao emprego, então você está vendendo. Se você trabalha vendendo paçoquita no sinal, você está vendendo suor, o seu suor, está vendendo o seu tempo, está vendendo sua energia. Então, todo mundo é vendedor. Quebre a sua objeção de ser um vendedor. Não fique dizendo, eu vou vender, eu não quero vender, vender é chato. Não pense dessa forma. Quebre essa objeção, porque se você quebrar essa objeção, você vai conseguir transformar o seu canal em algo altamente lucrativo e que pode mudar para sempre a sua vida. Venda produtos como afiliado, como eu vendo Fórmula Negócio Online. Venda o seu próprio produto, crie o seu próprio produto e venda. Se você tem uma loja, venda os produtos da sua loja. Não importa. O importante é vender. É quebrar essa objeção de ser um vendedor. Outra coisa muito importante. Não fique preso a vender produtos do seu nicho. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você pode vender os produtos para o seu público. Pense em que tipo de produtos a sua audiência consome. Novamente, deixa eu voltar aqui no meu canal. Olha só, dessas 333 pessoas aqui, muitas delas gostam de assistir jogo de futebol, outras gostam de ir para a igreja, outras gostam de McDonald's, outras é vegetariana. Ou seja, ao passo que você for conhecendo a sua audiência, é importante você saber os gostos dela e não vender produtos apenas relacionados a marketing digital, a YouTube. Pode ser outras coisas diferentes. E isso vai fazer com que você aumente ainda mais a receita do seu canal. Só que para isso, você vai precisar seguir um passo muito importante, que é entender a sua audiência. Você entendendo a sua audiência, você vai conseguir saber quais são os gostos dela, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. E é muito importante você entender a sua audiência antes de atraí-la, antes de engajá-la e antes de convertê-la, ou seja, antes de vender para ela. Porque é justamente entendendo a nossa audiência que a gente consegue dados para conseguir fazer esses 3 passos aqui. Esses 3 passos aqui são os 3 grandes pilares do marketing digital. Só que um quarto pilar que pouca gente fala é justamente entender. E esse quarto pilar, ele vem antes desses 3 aqui. Então, novamente, entenda a sua audiência antes de tudo. Só que nada do que eu falei aqui vai adiantar, nada mesmo. Nada vai adiantar mesmo do que eu falei aqui se você não começar. Comece. Dê o primeiro passo. Para de postergar. Aprenda uma coisa nova e coloque logo em prática. Por exemplo, esse conteúdo aqui que eu tô te passando, eu aprendi ele recentemente e, consequentemente, eu tô te passando esse conteúdo. Se a gente for analisar aqui o conteúdo do meu canal, você vai poder perceber que eu ensino sobre várias coisas, como eu já te disse. Eu fiz um curso gratuito de marketing digital aqui no YouTube, onde eu ensino todos os fundamentos, ensino tudo que você precisa saber sobre Instagram, comunicação, YouTube, podcast, branding, que é a sua marca, tráfego, copywriting, marketing, storytelling, um lançamento digital, empreendedorismo, design. Ou seja, tudo isso aqui foi coisas que eu aprendi e eu passei aqui para as pessoas. Então, tudo que você for aprendendo, compartilha, coloca em prática, porque eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, vai ganhar mais dinheiro. Mas, novamente, é importante você começar, você não postergar. Por quê?
porque feito é melhor que perfeito. Se eu fosse esperar para ficar perfeito na minha comunicação ou ter os melhores equipamentos possível, eu nunca teria postado 41 vídeos. Não teria como gravado nenhum. Pode ter certeza que, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo é o mais importante, que é começar. Comece. Eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla, mas a maioria das pessoas só diz que vai começar e não começa. Então eu vou bater nessa tecla até o fim. E por último, eu gostaria de fazer uma recomendação. E qual é a recomendação? É justamente aquele vídeo que eu te contei. Por favor, assista esse vídeo aqui. Eu vou deixar ele para você clicar, porque eu tenho certeza que você vai mudar totalmente a sua mentalidade em relação ao YouTube. Porque se você souber dessas 5 fases do YouTube, eu tenho plena convicção, tenho plena certeza que a sua mentalidade vai mudar para sempre em relação a como crescer no YouTube. Como você pode ver aqui, o YouTube começou a entregar bastante e depois simplesmente parou de entregar. Isso é muito frustrante. Mas eu conto contigo para você assistir esse vídeo, tranquilo? Então, clica nele e vamos aprender!